Marcos capítulo de número 2. Marcos capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 2. Marcos capítulo de número 2, versículo 1 e o versículo de número 2. Eu queria chamar a atenção para um tema muito importante para a nossa vida espiritual. Diz assim a palavra de Deus: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Vou repetir o versículo 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Meus amados e queridos, nesta manhã gloriosa, eu queria ministrar uma palavra ao teu coração com o tema: ouvir a palavra de Deus nos fortalece. O texto é bem claro que Jesus estava retornando para Cafarnaum. E aí o povo, quando ouviram que ele iria para Cafarnaum, principalmente a casa que ele muitas das vezes visitava, a Bíblia diz que se ajuntou tantas pessoas, que nem cabia ainda nos lugares junto à porta. E qual era o objetivo de Jesus? Olha só, o texto é claro. O objetivo de Jesus era falar a palavra, anunciar a palavra. Então, baseado nesse texto, eu encontro uma exposição de Paulo em Romanos capítulo 10 e o versículo de número 17. É um texto maravilhoso para começarmos a abordar esse assunto do poder da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Observe que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele vai deixar bem claro: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Observe que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. Eu vou repetir. É a palavra de Deus que é o fundamento da nossa fé. Assim como muitos estavam ouvindo que Jesus ia para Cafarnaum, a multidão estava ali naquela casa, mas Jesus, o objetivo dele era anunciar a palavra de Deus. Que coisa linda! Ouvir a palavra de Deus atentamente, meditar e aplicar a palavra de Deus em nossa vida é fundamental, é crucial. Muitas vezes deixamos distrações minarem a nossa fé. Eu vou repetir. Em vez de meditarmos, nós deixamos e somos levados a distrações e perdemos o foco de meditar na palavra de Deus. E eu quero te dizer, como primeiro ponto, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Oh, glória! Então, eu queria que você tivesse que estar em casa agora, nos assistindo, ou nos vendo através deste vídeo. A fé
que move montanhas é gerada, eu vou repetir, a fé que move montanhas é gerada pela palavra de Deus que ouvimos e recebemos. Porque quando Paulo diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, eu tenho um exemplo claríssimo aqui que Paulo está nos falando. Paulo está falando sobre a necessidade de pregar a palavra para que as pessoas possam crer. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que é o objetivo desse trabalho. É pregar a palavra. Porque quando pregamos a palavra, se você crê, algo vai acontecer. Se você crê, sem dúvida, Deus vai fazer algo na sua vida. Irá germinar, irá crescer esta fé que está dentro de você. Observe daí, se você tem uma Bíblia, em Marcos capítulo de número 4, versículo 24, o texto diz assim, ó: atentai no que ouvis, eu vou repetir, atentai no que ouvis, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se acrescentará. Jesus está ensinando sobre a importância de prestar atenção no que ouvimos. Ei, quando você vai para o culto, você presta atenção ao quê? A roupa da irmã, é? É, porque muitas pessoas aí ficam com desfile de moda nas igrejas, é para rasgar o verbo, vou rasgar. Né? É verdade ou não é? Você sabe disso. Aí as pessoas ficam olhando, que vestido bonito. Ei, irmão, não estou aqui contra você se vestir bem não, viu? Se vista bem, irmã. Quem quiser que olhe, deixe de olhar. Tá bom? Mas não vá com o intuito de querer se exibir na igreja para mostrar a sua grandeza, o seu poder econômico e se vestir com as melhores. Mas também não venha você tendo um poder econômico, vestir uma roupa da chita. Não venha. Não faça isso não, que também Deus não se agrada. Mas o que é importante, eu quero dizer, as pessoas começam a olhar e a observar umas as outras e não param para meditar e ouvir a palavra. Meditar na palavra. Eu quero te dizer um grande problema que existe hoje para que os milagres sucedam e tenha milagre na igreja, eu preciso ouvir, meditar e colocar em prática aquilo que eu acredito através da palavra. Se você parar um pouco para meditar em Lucas, que é muito conhecido, Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Todo mundo conhece essa passagem. Na verdade, porque para Deus nada há impossível. Só se você, depois do versículo 37, ler o 38, tá com a Bíblia aí? Todo mundo conhece. Essa foi a palavra do anjo para Maria. Essa foi a palavra do anjo para Maria. Nada é impossível ao Senhor. Mas olha o versículo 38. Você está com a Bíblia aí? Porque ao ouvir a palavra do anjo, Maria creu e aceitou a missão de ser a mãe do Salvador. Demonstrando o quê? Fé diante do impossível. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos na palavra, ela vai gerar fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir da palavra. Vai gerar fé. Quando o anjo fala para Maria que ela foi escolhida para uma grande missão, ela não titubeou, ela não pensou duas vezes, ela disse, eis-me aqui. Ela aceitou a missão porque a fé, ela sabia como ela estava, mas ela acreditou no poder da palavra, no poder da palavra. Quer ver outro exemplo? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. O que é que estava acontecendo com os 2 discípulos no caminho de Emaús?
É simples, irmão. Pastor, o que é que estava acontecendo com eles? Lucas 24, 32. Estavam duvidosos. De repente, Jesus se apresenta no meio deles. Pergunta aos dois discípulos o que é que estava acontecendo. Ele diz, tu estás aqui forasteiro e não sabe o que aconteceu nesses dias? E começou a contar. Depois Jesus começa a falar a palavra, desde Moisés, das profecias. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. E quando Jesus se revelou a eles, o que foi que eles disseram? Rapaz, era por isso que os nossos corações ardiam. Ardiam. Olha, irmão, quando o coração arde, a sua fé, ela está sendo renovada, porque a palavra de Deus nos capacita a crer no impossível. Eu vou repetir, a palavra de Deus, ela nos capacita a crer no impossível. Jesus realizava milagres e gerava fé nas pessoas para crer no impossível. Estamos vivendo no século 21 e a palavra é a mesma. A palavra gera fé e a fé é crer no impossível. Crente, serva de Deus, você que está aí agora, eu quero te dizer uma coisa nessa pequena palavra. Esta palavra nesta manhã está gerando a fé e a fé creia no impossível. Creia no impossível e você vai ver a glória de Deus, o poder de Deus sendo manifestado na sua vida, porque tudo é possível ao que crê. A palavra, ela abre os olhos espirituais, a palavra faz com que venhamos acreditar em meio a circunstâncias, obstáculos, aos nossos olhos impossível, Deus faz possível, porque cremos na palavra e ela gera fé e ela crê. E a gente faz crer que o impossível pode acontecer. Para concluir, se você está enfrentando situações difíceis, devemos recorrer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus aumenta a nossa fé. E eu concluo dizendo que a palavra de Deus nos capacita a crer que o impossível é possível para aqueles que têm fé. Você crê nisso? Você crê nisso? Creia na palavra. Creia na palavra. Ela está te gerando fé. Ela está te gerando você crer no impossível. Porque Jesus ainda não mudou. E ele estava ali pregando a palavra. E quando ele prega a palavra, Deus faz milagres aos que crê. Receba nessa manhã, em nome de Jesus.